Om Shanti, Namastê, aqui é o professor Afonso, chegando para nossa 15ª aula sobre os 8 passos do yoga, sobre o que a gente precisa fazer para realmente considerar que nós somos yogis e que estamos praticando yoga. Esse nosso curso hoje, na 15ª aula, está chegando ao final. Nós estamos no 6º passo, são 8 passos. Então hoje é a nossa antepenúltima aula que nós vamos ter a respeito desse curso. Então, o passo que a gente vai aprender hoje, o 6º passo, é chamado de Dharana. Às vezes você vai ouvir alguém falando Dharana e está tudo certo. O importante é a gente saber o que significa. Dharana significa concentração. E aí você vai observando que à medida que você vai praticando, um passo ele vai te levando para o outro. Lembra da nossa última aula que nós falamos sobre a retirada dos sentidos? Dharana é quando você exercita a sua concentração. Muitas pessoas acreditam que Dharana é a meditação, mas não é. A concentração, ela ainda não é a meditação, mas é um passo muito importante para te conduzir para a meditação. Afonso, mas como é que é isso? Eu não estou entendendo. É o seguinte, às vezes você senta para meditar e o seu professor, por exemplo, pede para você cantar um mantra. Ou o seu professor te conduz pedindo para que você mentalize uma luz brilhante, né? Já me viu fazendo isso. Mentalize uma energia dourada, brilhante, vinda do infinito, envolvendo o seu corpo. Ou seja, eu estou tentando trazer a sua concentração. Eu estou guiando você para concentrar, mas isso não é meditação. Isso é um exercício chamado Dharana. Então, Dharana são os exercícios de concentração. É simplesmente isso. E são esses exercícios de concentração que vão ajudar você a ter uma mente mais focada, para que aí sim você consiga o próximo passo, que a gente vai ver na próxima aula, que é realmente a meditação. Muitas pessoas passam a vida inteira praticando Dharana, praticando exercícios de concentração, achando que estão meditando. Mas aqui no curso a gente está entendendo que não é bem isso, né? Quando, por exemplo, você senta com a coluna alinhada, e aí você visualiza um ponto de luz, uma flor de lótus, você visualiza que você está de frente para o mar, ou numa estrada bonita, ou no pé de uma bela árvore, isso ainda não é meditação. Mas são exercícios muito importantes, são exercícios de concentração chamados Dharana. E esses exercícios é que vão te levar para o estado meditativo. Então, o professor de yoga, ele possui muitas maneiras de conduzir os alunos para esse estado de Dharana. Eu, como professor, eu ensino muito isso no curso de formação de instrutores também. Eu posso entoar mantras, eu posso guiar uma visualização, eu posso passar um exercício de respiração, eu posso apresentar um yantra, né, um símbolo, eu posso fazer mudras, que são gestos, entende? Existem muitas maneiras de levar o nosso aluno para o Dharana, principalmente a pessoa que é muito ansiosa, por exemplo. Talvez ela não dá conta de ficar sentadinha, caladinha, em silêncio, que já é a prática meditativa, não tem problema. A gente faz Dharana, exercícios de concentração. E aí eu te pergunto, você tem a mente concentrada? Você consegue prestar atenção realmente nas coisas? Por isso que a gente fala que o estado meditativo, ele pode ser alcançado até na fila de um banco. Porque se você estiver atento ao que você está fazendo, até quando você está lavando uma vasilha, lavando um copo sujo, se você está atento ao que você está fazendo, você entra nesse estado de dharana, de concentração, e aí você está a um passinho da meditação. Então, observa sempre, se você tem dificuldade de concentração, dharana, são os melhores exercícios, tá bom? São esses exercícios que vão te conduzir a ter uma mente mais concentrada e aí sim você poder passar para o próximo passo, que é a meditação. E eu vou te deixar uma pergunta pensando nisso.
Você já meditou de verdade? Ou você fica sentado escutando musiquinha gostosa? Essa musiquinha gostosa não é meditação. Essa musiquinha gostosa é uma técnica de dharana, de concentração. E aí eu volto a te perguntar, você já meditou ou você faz dharana? E se você faz dharana, talvez seja o momento de você experimentar a meditação. Mas eu vou conversar com você na próxima aula sobre meditação, sobre esse assunto, para a gente ter o entendimento do que é o estado meditativo, combinado? Então hoje esse passo é simples, dharana é concentração, e eu vou pegar aqui agora porque eu tenho perguntas para responder. Vocês estão deixando perguntas e eu estou aproveitando para trazer aqui. Então, deixa eu ver aqui a primeira pergunta. Daqui é da Marlene Souza. Ela deixou essa pergunta no vídeo sobre Brahmachari. Bom dia, já que você falou em sexo, qual a visão do yoga sobre o homossexualismo? Marlene, então a primeira coisa a gente precisa fazer uma correção. A palavra homossexualismo ela não existe. Porque a palavra homossexualismo era usada quando isso denotava doença, né? E a homossexualidade, que é a palavra correta, não é uma doença. Então, não utilize essa palavra homossexualismo, tá? Porque não é uma palavra correta. A gente vai aprender nas coisas, né? Então, o yoga, na verdade, ele não fala nada sobre homossexualidade, porque a questão, inclusive a gente está estudando nos 8 passos, né? O que é falado sobre sexo em algum momento no yoga é quando a gente fala em brahmacharya, sobre direcionar energia, sobre você não desperdiçar energia, mas não se fala se essa energia é homem com outro homem, é mulher com outra mulher ou é um homem com uma mulher. Não há nenhuma distinção, não há nenhuma questão, não há nenhum problema em você, por exemplo, ser homossexual, ser transexual, ser bissexual e praticar yoga. A gente está aprendendo que a prática são os 8 passos, né? Não existe nada sobre isso. Assim. A gente tem que observar se existe alguma linha, por exemplo, dogmática, assim como em algumas religiões, né? Se existe alguma linha dogmática que falam ou que condenam, né? E eu já ouvi, sabe, inclusive gurus muito famosos que têm dificuldades com a sexualidade e eles acabam talvez falando alguma coisa, mas o que eu recomendo é o seguinte: se você frequenta um lugar onde você tem um professor, onde você tem um mestre, ou talvez você tenha um guru e esse guru ele é preconceituoso, ele tem algum preconceito contra a natureza humana, repensa se você quer frequentar esse lugar, sabe? Porque homossexualidade faz parte da natureza humana. Ela é o que ela é, né? Não tem nada a ver com prática do yoga. A gente não pode confundir as coisas e colocar talvez uma visão de alguma religião em cima da prática de yoga. A homossexualidade, ela é algo da natureza humana e ela precisa ser vivida com plenitude. E se ela é da natureza, o yogi respeita a natureza. É curioso, por exemplo, quando a gente visita os templos tântricos. Eu estive nos templos tântricos da Índia, eu pude conferir isso em Khajuraho. A gente tem aquelas imagens, são várias imagens. Vou colocar umas fotos aqui, ó, que eu mesmo tirei durante a viagem. Vocês vão vendo algumas imagens aqui na tela. São várias imagens de pessoas, parece que são várias pessoas transando entre elas, mas não é isso. Quando você chega perto, você observa que às vezes tem um casal fazendo sexo e as outras pessoas que estão ao redor, elas estão ali auxiliando esse casal. Esses são os templos do Kama Sutra, né? Porque ali é visto como se a outra pessoa durante o sexo é um deus e o ato sexual é um ato muito sagrado. Então tem pessoas ali ao redor para que aquelas pessoas tenham aquele momento do prazer. Só que tem todo um significado esse templo, eu não vou entrar aqui agora nessa discussão, porque à medida que você vai entrando pela porta do templo, você vê que é importante você passar por aquele estado da sexualidade, mas à medida que você vai entrando, o templo ele vai ficando mais silencioso, mais escurinho. Então, representa a nossa vida assim, a gente passa pelas questões da natureza humana, do sexo, que é algo muito importante, mas você vai tendo uma naturalidade com relação a isso. O que eu quero falar é quando a gente tem uma pergunta sobre homossexualidade, nos templos tem a imagem de um homem com outro homem, tem essas imagens lá, né?
O que acontece é que a Índia, por mais que ela não foi colonizada, né, mas houve uma tentativa, até uma história muito linda para a gente aprender sobre a não violência, algo que a gente já falou nesse curso. A Índia, ela venceu pela não violência, né? Ela decidiu não lutar, mas muitas coisas os ingleses colocaram lá, inclusive uma visão errada, religiosa, de condenar algo que faz parte da natureza humana e colocar isso para debaixo dos panos, porque a gente sabe que a homossexualidade sempre existiu em toda a história da humanidade, né? Então, dentro do yoga, todas são bem-vindos. O yoga pede apenas para que você vivencie a sua sexualidade ali naquele tópico de Brahmacharya, para que você vivencie a sua sexualidade com saúde, com respeito e como algo sagrado. E que você faça isso com saúde, independente se você é trans, é bi, é hétero, é homo, não tem nenhum problema. Combinado? Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. A Cirlaine Guanabara. Esses conteúdos estão me dando muita vontade de aprender mais sobre yoga. Eu queria muito fazer o curso de formação, não para dar aulas, mas para aprender mais sobre yoga. Mas no momento esse valor não dá para eu pagar. A gratidão pelas aulas gratuitas. Cirlane, muito obrigado pela sua pergunta e eu vou te contar uma coisa. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso de yoga, eu falava a mesma coisa que você. Eu queria muito fazer o curso de formação, mas não era para eu dar aula. Era para eu aprender mais sobre yoga, porque aquilo fazia muito sentido para mim. Na época até falei com a minha família, ó, eu vou fazer um curso de yoga, mas eu não vou trabalhar com isso não, sabe? Só que, à medida que eu fui praticando, assim, eu fui achando tão interessante aquilo que eu aprendia, porque eu já era profissional da área da saúde. E na faculdade, a gente estuda muito doença. E no curso de yoga, com um monge lá, eu estudava saúde. E era tão legal o que eu aprendia que eu comecei a passar isso para alguns amigos. Depois eu já comecei a dar umas aulinhas na minha casa. Depois eu já aluguei um espaço, fiz uma parceria com uma clínica de fisioterapia, dava aula de yoga dentro da clínica. E aí quando eu vi, eu já estava dando aula de yoga, já estava ganhando meu dinheiro com isso. E eu, inclusive, eu trabalhava em clínica, eu tinha um consultório, eu larguei o consultório, eu tenho uma formação em terapia ocupacional, né? E eu lecionava na faculdade também, eu era professor universitário, eu larguei também, e todo mundo falava comigo assim, olha, isso é doideira, yoga é moda, não larga as coisas certas pelas coisas duvidosas. Pois é, aqui estou eu. Há tanto tempo ensinando saúde para as pessoas, ensinando um caminho de vida para as pessoas darem vida para a vida delas. Porque o yoga, eles nos ajuda a isso, né? Então eu era igual você, eu falava a mesma coisa assim, eu quero aprender só para mim, porque eu achava tão interessante, eu gostava tanto. Só que é tão sagrado, é tão interessante o que a gente aprende no curso, que a gente acaba querendo passar isso para outras pessoas, a gente acaba trabalhando com isso, sabe? E eu também, Cirlane, abrindo meu coração com você, eu também tinha essa questão financeira. Eu também, quando fui fazer, eu falei com o meu professor, olha, financeiramente eu não sei se eu vou dar conta de concluir o curso. Mas o meu professor me garantiu, e é uma coisa que eu te garanto, tá? Que se eu estudasse e me dedicasse ao estudo e à prática, quando eu estivesse mais ou menos no meio do curso, eu já poderia dar as minhas primeiras aulas. E foi exatamente assim que aconteceu. Quando eu estava ali entre o quinto e sexto módulo, eu já tinha uma bagagem, porque o curso ele traz uma bagagem muito grande, sabe? Eu já tinha uma bagagem e uma prática que eu fui ali colocando, né? Durante 5, 6 meses eu praticava bastante, estudava bastante, que eu já dava aula. E com o dinheiro que eu ganhava como professor, eu pagava o meu curso. Eu tinha que fazer em outra cidade, não tinha essa facilidade de internet, eu tinha que ir para outra cidade, pagar hotel, pagar alimentação, pagar transporte, eu pagava isso, pagava o meu curso e sobrava dinheiro para mim. E desde essa época eu vivo exclusivamente de dar aulas de yoga. Então assim, se você tem vontade de se aprofundar nisso para você e você vê a possibilidade de repente ser uma profissional, dar as suas aulas também, não perca a oportunidade. Nós estamos com as inscrições do curso abertas. A primeira aula é agora, no dia 12 de fevereiro. Se você está assistindo esse vídeo em outro momento do ano, ou talvez até em outro ano, se você tem vontade, entre em contato com a Escola Quasachante, né? Porque você pode fazer o curso de formação com a gente.
tá bom? Então, Sirlane, entre em contato, acessa casachante.com.br, tem um íconezinho de WhatsApp, você conversa com a minha equipe, tem aqui no link da descrição também, e fala, olha, eu quero fazer o curso, eu estou assim financeiramente, como é que eu faço? Conversa. Tudo que a gente conversa, a gente consegue resolver, tá bom? Pessoal, eu preciso finalizar porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Faltam só 2 aulas para a gente acabar os 8 passos. Nós ainda temos esses próximos passos que a gente vai começar a ver nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Muito, 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 muito obrigado pela sua presença. Eu espero que esse curso esteja te ajudando de alguma maneira a ser uma pessoa melhor do que você é e que esse curso esteja dando um outro sentido para a sua prática de yoga. Eu tenho que te pedir para se inscrever no canal, clicar no joinha, deixar o seu comentário e deixar as suas dúvidas, porque o curso está acabando. Eu estou lendo todos os comentários que vocês estão deixando. Muito obrigado pela sua presença. Nós nos encontramos na nossa próxima aula. Até mais. Om Shanti. Namastê. O Deus que habita em mim, salve o Deus que habita em você. A Casa Shanti está com as inscrições abertas para o curso de formação e o nosso curso de formação é 100% online. Nesses 10 meses nós vamos ter mais de 250 horas de conteúdo de uma forma bem organizada para que você tenha o melhor aprendizado. Quando a gente faz o curso de formação da Casa Shanti, a gente aprende que yoga é uma filosofia de vida e não importa o seu peso, a sua idade, você aprende a respeitar os seus limites, a olhar de forma diferente para o corpo. Você vai ter aulas teóricas e práticas, ao vivo e aulas gravadas, além de você receber todo o conteúdo de apostilas para você fazer download e poder ir estudando durante os 10 meses de formação.